pelo mesmo caminho certo sacerdote, e passando de largo, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo, também, um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, eu vou repetir, mas um samaritano. Observem os mas que a Bíblia contém. Não é mais com i, é mas sem i, que é oposição. Sempre é uma transição. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Que o Senhor nos abençoe e abra o nosso coração. Você pode se sentar, glorificando ao nome do Senhor. Amém. Queridos irmãos, queridos visitantes, a parábola do bom samaritano é uma das parábolas bíblicas mais conhecidas. Hoje nós estamos em um culto de missões e eu quero dar um tema para essa mensagem, para esse culto especial. Está aqui o maior missionário. O maior missionário que nós conhecemos em toda a história. E a história sempre teve homens notáveis, mulheres notáveis. Mas o maior missionário de toda a história chama-se Jesus. Porque ele foi fiel à missão dele até o último segundo. Até a morte de cruz. E se a gente pudesse dar um subtítulo para essa mensagem, nós chamaríamos de A Missão Impossível. Quem se lembra do filme Missão Impossível? Pois é, Cristo fez uma missão impossível. Por N motivos. Primeiro, eu acho que você não se salvaria. E Cristo salvou pessoas que nós não escolheríamos salvar. E nem morreríamos por ela. Primeiro motivo. Segundo motivo. Você por si não consegue se salvar. Então é impossível para ti. Mas Cristo pagou o preço. Você pode glorificar o Senhor? A parábola que nós lemos aqui do bom samaritano, Jesus por muitas vezes se utilizou de parábolas. Durante todo o seu ministério, Cristo se utilizou de muitas e muitas parábolas. Só no Evangelho de Lucas, nós contabilizamos aproximadamente 24 parábolas contadas por Jesus. E em todas elas, Cristo misturava o que era profético, o que era espiritual, com aquilo que era lógico e racional. Para quê? Para que as pessoas compreendessem. Embora que algumas parábolas não eram para aquele tempo. É por isso que muitos não entendiam. Mas a nós é dado conhecer os mistérios de Deus da Bíblia. Nós lemos o primeiro verso, o verso 30, e disse assim: e respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Irmãos, só nessa expressão aqui, descia um homem de Jerusalém para Jericó, nós conseguiríamos aqui ficar 1 hora meditando sobre isso. Porque parece simples, mas não é. Jesus fala aqui sobre 2 cidades existentes. A primeira é a cidade de Jerusalém e a segunda é a cidade de Jericó. Jerusalém é a cidade do grande Deus. Jerusalém foi a cidade que Deus escolheu, que Deus levantou um grande rei, foi a cidade que Deus colocou o nome. Jerusalém significa habitação segura, é o significado do nome Jerusalém. Habitação segura, lugar de segurança, lugar de estabilidade. Deus tem o olhar dele todo voltado para aquele lugar. Mas e Jericó? Para quem se lembra um pouco aqui da história,
Ou para quem esteve aqui sexta-feira, a irmã Luciana ministrou sobre uma porção da história de Jericó, quando ela falou sobre Raabe. Deus havia mandado destruir Jericó. Deus havia mandado passar a fio da espada todos os moradores, exceto uma família. Jericó era uma cidade destruída. E no livro de Josué, só te recordando, o livro de Josué, não precisa abrir, capítulo 6, verso 26, Josué, depois de destruir a cidade, matar todos a fio da espada, Josué amaldiçoa Jericó. Prestou atenção? Então, de um lado você tem uma cidade de bênçãos, do outro lado você tem uma cidade debaixo de maldição. De um lado você tem uma cidade que Deus escolheu e colocou o nome, no outro você tem uma cidade amaldiçoada por Deus. Deus tem para nós aqui 3 conselhos. Sim, nós vamos ver aqui só nesse verso 30, 3 conselhos. O primeiro conselho de Deus para nós é: nunca reconstrua aquilo que Deus já destruiu. Você pode repetir? Nunca. Não, vamos lá, irmãos. Nunca reconstrua aquilo que Deus já destruiu. Amém? Jericó deveria ficar assim. Mas passado 1400 anos, um homem chamado Riel, isso está no primeiro livro dos Reis, verso 16, capítulo 34. Um homem chamado Riel, nos dias do rei Acabe, resolve reedificar Jericó. Um homem chamado Riel resolve reconstruir a cidade de Jericó, mesmo sabendo que era uma cidade debaixo de maldições. E sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia que quando ele lança os primeiros fundamentos sobre aquela cidade, o seu filho Abirão morreu. E quando ele finaliza, o seu segundo filho, chamado Segupe, uma boa sugestão de nome, né? Segupe, morre. Então ele perdeu 2 filhos em uma reconstrução que não deveria fazer. Irmão, sabe qual é a lição para nós aqui nessa noite? Se Deus destruiu, se Deus acabou, é para ser assim. Se Deus fechou o ciclo, se Deus fechou a porta, se Deus determinou um fim, então deve permanecer assim. Eu fiquei pensando, sabe? Eu falei assim, tá, mas quem reconstruiu Jericó foi Riel. Por que Riel não morreu? Quem morreu foram os filhos dele, não ele. Eu fiquei assim, não, mas a maldição ou o juízo de Deus deveria ser sobre a cabeça dele, não sobre os filhos. Irmãos, existem coisas que nós fazemos que quem vai colher é a nossa próxima geração. Às vezes tem algo que você planta no reino de Deus, que talvez não é você que vai comer daquela semente, mas o seu filho, o seu neto, aqueles que virão à frente, eles irão desfrutar daquilo que você tem semeado na presença de Deus. Sabe o que Deus estava fazendo? Olha, Riel, você foi desobediente. Você não obedeceu. Você reconstruiu uma cidade que não deveria ser reconstruída. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou terminar a sua geração. Você não terá filhos, consequentemente não terá netos. A sua geração termina aqui. A sua casa termina aqui. Irmãos, desobedecer a Deus pode nos custar muita coisa. E talvez tudo. Eu sempre falei isso. Desobedecer a Deus pode nos custar muita coisa, se não tudo. A cidade então é reconstruída, passa-se muitos anos, moradores vão para aquele lugar, a cidade fica conhecida, e chega nos dias de Jesus. O segundo conselho de Deus para nós dessa noite é: nunca troque Jerusalém por Jericó. Você pode virar para o irmão do seu lado e falar assim: nunca troque Jerusalém por Jericó. Nunca faça isso. Porque Jericó nos chama a atenção. A cidade de Jericó era uma cidade bonita. Por quê? Era uma cidade de praia. Quem não gosta de cidade de praia? Mas Deus falou: não reconstrua. E quando você olha na parábola, diz assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó.
Irmãos, trocar Jerusalém por Jericó é sempre uma péssima ideia. Tá? Eu vou melhorar isso aqui para ficar melhor. Jerusalém fala daquilo que Deus tem para você e para mim. Jerusalém fala do propósito de Deus para mim e para você. Jericó fala dos atrativos do mundo, que está debaixo de uma maldição. Trocar um lugar de estabilidade, onde Deus está, por um momento em Jericó, é pedir suicídio espiritual. A gente consegue colocar o verso 30 aqui? Jonathan, a gente consegue colocar o verso 30, por favor? Irmãos, fazer essa troca, sair de Jerusalém e ir para Jericó, trocar um lugar de bênção por algo momentâneo, trocar um relacionamento com Deus por um momento lá fora, trocar as promessas de Deus por uma mentira, é um péssimo negócio. E se você ver, o verso diz assim: um homem descia. Olha que interessante. Não fala que um homem saía de Jerusalém e ia para Jericó. Não fala que um homem subia de Jerusalém para Jericó. Fala que um homem descia. Você entendeu? Porque é sempre uma queda. É sempre uma descida. Todas as vezes que você acha que aquilo que é de Deus não é para você, e você troca por outras coisas, o que você está fazendo é uma descida na sua vida espiritual e, consequentemente, em outras coisas. Bom, o terceiro conselho de Deus para nós nessa noite é: nunca perca tempo com as distrações. Você pode repetir? Nunca perca tempo com as distrações. A gente consegue colocar o verso 30? Ok. Por quê? Esse homem deveria estar em Jerusalém. Provavelmente esse homem era um judeu. Ele sabia da profecia contra Jericó. Mas ele resolveu, e preste atenção, ir em Jericó. Talvez na mente dele eu vou em Jericó, faço o que tem que fazer e retorno para Jerusalém, está tudo certo. O que ele não esperava era que os salteadores estavam esperando por ele. Olha lá. E veio a cair nas mãos dos salteadores. Você sabe quem veio para roubar, matar e destruir? Depois você lê João 10:10, então. Irmãos, brincar de servir a Deus e não servir a Deus, de ir na igreja, mas também não ter muito compromisso, é algo muito sério. Porque nessas indas e vindas, o salteador pode armar uma emboscada para te pegar. Nessas altas e baixas, você está correndo risco daquele que não veio para brincar lançar mão sobre você. E quando esse homem acontece isso, o que acontece? Ele é espancado, ele é roubado, ele é jogado à beira do caminho e ele fica ali. Esse homem que iria para Jerusalém, esse homem que iria para Jericó, cai nas mãos dos salteadores de uma forma inesperada. E agora o ladrão rouba, o ladrão agride, o ladrão espanca. Esse homem é jogado à beira do caminho. Prestem atenção. Esse homem é jogado à beira do caminho, fica sangrando por todos os poros, machucado, deixado à morte. Que cena triste. Um homem espancado, deixado para morrer à beira do caminho. Diz a Bíblia que passou um sacerdote, passou um levita, passaram de lado, contornaram o caminho, como que dizendo: não tenho nada com isso. Não tenho nada com isso. Talvez esse homem já morreu. Não tenho nada com ele. Se morreu, não é comigo. E foram embora. Mas o cenário muda no verso 33. Porque diz assim: mas um samaritano. Você pode glorificar o Senhor? Vamos lá, irmãos. Mas um samaritano. A expressão é: mas um certo samaritano. Talvez você está aqui nessa noite, e talvez o seu coração seja como desse homem, querido visitante, até querido irmão. O que o inimigo tem roubado de você?
O que o inimigo tem tirado de você? Quais são as marcas e as feridas que aquele que veio para roubar, matar e destruir tem causado no interior da sua alma? Qual é a dor que ele tem te proporcionado? O que ele roubou de você? Eu não sei o que ele roubou de você. Eu sei que nós estamos aqui nessa noite e há aqui um bom samaritano. Há aqui um maravilhoso samaritano que chama-se Jesus. Ele se coloca nessa posição de samaritano e nós vamos ver por quê. Deus nessa noite quer colocar um mas na sua vida. Não é um mais, é um mas. É um ponto de mudança. O verso 30, 31, 32, era o homem sofrendo, era o homem sendo espancado, era o homem sendo roubado, era o homem sendo deixado de lado. Mas o verso 33 é um resgate de um bom samaritano passando naquele lugar. Mas um bom samaritano, irmãos, isso é a história de muitos de nós. Quantas coisas o diabo já roubou de você? Você não sabia o que era paz, muitos não sabiam o que era descanso, muitos não sabiam o que era verdadeira alegria, até que um dia nós tivemos um encontro com esse bom samaritano. Quando o samaritano passa, diz a Bíblia que ele moveu-se de íntima compaixão por aquele homem. Cristo, ele se move de íntima compaixão por nós. A expressão íntima compaixão no original é a sua dor dentro do meu coração. É forte. Às vezes nós não temos íntima compaixão com as pessoas. Vamos ser sinceros. Temos esse rostinho bonito aqui, mas não temos. Mas Jesus, ele consegue se mover de íntima compaixão por cada um de nós. E ele de fato, sabe, ele consegue de fato sentir a nossa dor. Sabe por que ele consegue sentir a nossa dor? Porque todas as nossas dores ele levou sobre si e mais, ele passou. Sabe o que é desprezo? Ele sentiu desprezo. Sabe o que é abandono? Ele sentiu abandono. Sabe o que é traição? Ele sentiu traição. Então Cristo tem condições de mover-se de íntima compaixão por nós. Mas o que é mais maravilhoso, o homem estava ali, caído, à beira do caminho. O samaritano chega, o bom samaritano chega, aproxima-se daquele homem. E o verso 34 diz que ele coloca sobre aquele homem vinho e azeite. Vinho e azeite. Por que ele coloca vinho e azeite? Azeite era colocado para machucados externos. Sabe, quando você corta. Então você põe azeite para proteger das moscas, de poeira. E para ajudar na forma curativa. Vinho era ingerido para machucados internos. Você não entendeu, né? Tudo que aquele homem precisava era de vinho e azeite. E o samaritano tinha. Tudo que aquele homem precisava naquele momento era de vinho e azeite. E o bom samaritano tinha vinho e azeite. Porque Jesus, irmãos, tem tudo que nós mais precisamos na hora que nós mais necessitamos. Cristo tem vinho e azeite. Porque Ele cura por fora, mas Ele tem estrutura, condições, poder, recursos para curar por dentro também. O nosso Jesus não cura só por fora. Ele cura no âmago da nossa alma, no nosso ponto de dor, nossos gatilhos, nas dores da nossa alma. Maravilha. Ele traz para nós nessa noite, mais uma vez, vinho e azeite. Ele se apresenta para nós aqui neste lugar como um bom samaritano, trazendo vinho e azeite. Será que você já percebeu a presença dele aqui? Ele tem vinho e azeite. Quantos ferimentos, irmãos, que nós escondemos dentro da nossa alma?
que nós colocamos um belo sorriso, mas a alma dilacerada, a alma ferida, a alma sangrando, o desespero, a dor, a pressão, a agonia. Mas o Senhor possui vinho e azeite. Pega aquele homem, leva para uma estalagem. Coloca o verso 35, por favor. Consegue? Obrigado. Olha que coisa interessante acontece aqui. Irmãos, desculpa, eu sei pregar assim, viu? Mostrando textos bíblicos, não seria outro jeito, não. Verso 35 diz algo muito interessante. Diz assim: no dia seguinte, tirou 2 denários. Olha o que acontece. Então ele pega aquele homem, leva aquele homem para uma estalagem, um lugar físico, uma hospedaria. E o verso 35 diz assim: no dia seguinte. Será que você consegue entender isso? Sabe o que isso significa? Que ele não pegou o homem, deixou na estalagem e foi embora. Não. Diz a Bíblia que no outro dia, no dia seguinte, é que ele foi embora. Você entendeu? Isso quer dizer para mim e para você que naquela noite, na noite mais difícil daquele homem, na noite que aquele homem estava ferido, abandonado, o bom samaritano passou a noite com ele. Vou repetir. Na noite mais difícil daquele homem, na noite que os ferimentos estavam mais abertos, o samaritano passou a noite com ele. Irmãos, porque é sempre assim. É na noite mais difícil da nossa vida, é nos momentos mais difíceis, e que às vezes nos falta um amigo, às vezes nos falta um contato físico, nos falta um abraço, é que o bom samaritano passa com a gente, passa conosco, passa do nosso lado. É quando o nosso coração está apertado, e às vezes a esperança se vai embora, e nós ficamos: agora quem vai nos ajudar? Quem vai me ajudar? Quem vai me socorrer? É nessa hora, irmãos, em que Jesus, Ele passa do nosso lado. Talvez você chegou aqui e seja para ti a noite mais difícil da sua vida. Mas nós estamos aqui como igreja, corpo de Cristo, para dizer para você: Jesus pode passar com você todo esse momento, todo esse vale, toda essa situação. Você não passará sozinho. Irmão, quantos de nós, se pudéssemos abrir aqui um tempo para testemunho aqui de imediato, quantos de nós temos experiências para contar? Olha, não tinha ninguém, mas eu orei a Deus, é como se Deus estivesse comigo. Ah, Senhor, eu não sou de fazer isso não sou mesmo. Mas eu estou sendo tão comovido aqui pelo Espírito Santo de Deus, que eu vou dizer algo aqui para vocês. Eu sei que poucos aqui me conhecem, né? Eu cheguei há pouco tempo aqui nesse lugar. Poucos conhecem minha história. Mas vou contar meu testemunho por frações, tá? Então não preocupa não. Nesse ano, em meados de março, abril desse ano, eu passei por uma profunda crise de depressão. A ponto de eu ficar trancado dentro do meu apartamento 2 meses. Eu literalmente fiquei trancado 2 meses dentro do meu apartamento. Eu não morava aqui por perto. Eu me lembro que um dia eu estava no sofá de casa. Isso era numa quarta-feira. Eu só levantei do sofá no domingo. Claro que ia ao banheiro, bebia água, mas era só isso. Eu não tenho família aqui de sangue. Tenho vocês, a igreja. E muitos pensamentos vieram à minha mente devido a essa situação. Muito choro, muita dor. Mas no auge, onde eu pensei que tudo já estava perdido e que assim não tinha mais esperança para nada, e aqui é uma terra fria de sentimentos, como vocês sabem, eu orando no meu quarto, nem sabia o que fazer, se voltar para o Brasil, o que fazia. Em lágrimas, irmãos, eu ouvi uma voz. E essa voz falou comigo: eu ainda não terminei.
Eu comecei a boa obra e eu ainda não finalizei a boa obra. Eu estou contando isso para dizer o seguinte, irmãos, para mim era impossível eu estar aqui hoje, nesse dia, nesse momento, ministrando a palavra para vocês. Tudo isso para mim? Não. Para mostrar que nas horas de abandono, Jesus nunca nos abandona. Na hora de dor, Ele nunca vira as costas para nós. Na hora da tristeza, Ele não nos joga de lado, mas Ele sempre vem ao nosso encontro. Talvez você não está caído à beira de um caminho, seja dentro de um quarto, mas Ele vai no quarto, Ele vai no caminho, Ele vai no carro, Ele vai em qualquer lugar. Porque Ele nos encontra. Ele nos encontra. E Ele curou e tem curado a minha alma todos os dias, porque eu encontrei em Jesus o antídoto para a minha dor. O antídoto para a minha dor. Então vale a pena abrir o coração para esse Jesus. Vale a pena experimentar esse Jesus dia após dia. Não é um Jesus do era uma vez, de uma historinha bíblica. É o Jesus vivo. Vivo. É o Jesus vivo. É o Jesus que tem vinho e azeite. Ele tem vinho e azeite. Eu sinto muito de Deus, que Deus tem algo novo pra gente aqui nesse lugar. Deus tem vinho novo, vinho novo, vinho novo, é vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo. Cristo tem vinho novo. Sabe o que significa vinho novo? Esperança nova, alegria nova. Isso significa vinho novo. Trocar o choro por alegria, isso significa vinho novo. Trocar vestes de pranto por vestes de louvor, isso significa vinho novo. Cristo tem vinho novo. Cristo tem vinho novo. Cristo tem vinho novo. Quando, na parábola, o samaritano, perfeito, ele deixa o homem, olha ali, ele vai embora. Ele chamou o hospedeiro. Em outras versões bíblicas, vai nos dizer que é o responsável por aquele lugar. Em outras versões bíblicas vai chamar ele de hospedeiro, o hospitaleiro, enfim. Então, presta atenção. O samaritano acha o homem, leva para uma estalagem, fica com ele à noite, só que ele tem que ir embora. Aí ele chama alguém e fala assim com o hospedeiro: hospedeiro, eu vou, mas cuida desse homem para mim. Olha lá, cuida deste homem. Quando Jesus, irmãos, estava aqui na terra, os discípulos amavam andar com Jesus. Só que ele tinha que ir embora. Ele tinha que cumprir a missão. E quando ele apresenta o plano dele de crucificação, os discípulos ficaram apavorados. Inclusive Pedro falou assim: não, o senhor não vai não, porque eu não vou deixar. Cristo fala assim: Pedro, eu tenho que ir. Mas sabe o que ele fala com os discípulos? Mas eu não vou deixar vocês órfãos. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou deixar alguém que vai cuidar de vocês. Eu vou deixar alguém que vai ficar com vocês todos os dias, até a consumação de todos os séculos. Pedro, você não entendeu? Virá outro após mim. Eu preciso ir, porque ele vai descer sobre a cabeça de vocês, vai descer sobre o coração de vocês, e ele vai cuidar de vocês até o fim. Irmão, nós estamos debaixo de cuidados, porque é a ordem dele. Nós estamos debaixo de cuidados. Ter a presença do Espírito Santo no nosso coração não significa ausência de problemas. Não significa. Significa, sabe o quê? Achar lugar de alívio em meio às tempestades. Ter o Espírito Santo no nosso coração queimando a nossa alma não significa que nós não iríamos chorar. Significaria que nós um dia iríamos rir de alegria. E que tudo é passageiro e momentâneo. A vida é cíclica, queridos. A vida é feita de ciclos. Hoje você pode estar chorando, amanhã você pode estar rindo. Mas o choro também vai embora e dá lugar ao riso. Hoje você pode estar rindo, amanhã você pode estar chorando. Mas da mesma forma como o choro passa, da mesma forma como a alegria passa, o choro também passa. E o final da nossa história, o final do capítulo da nossa história,
é com ele na eternidade. E está aqui na parábola. Olha lá, ó. Ele falou assim: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando? Então, irmãos, ele vem. Porque ele falou que vem. Não, você não entendeu, não. Ele vem porque ele falou que vem. Cristo disse que um dia ele abriria os céus e nós seremos arrebatados para todo sempre com ele. Tudo é passageiro, tudo é momentâneo, porque ele vem. No alarido de Deus, com voz de arcanjo, os céus se abrirão e nós iremos ver o amado das nossas almas, o mais belo entre milhares, o desejado de todas as nações, a rosa de Saron, o lírio dos vales, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Ah, Jesus, maravilhoso. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro muito interessante. Depois você lê, depois você procura, depois você pesquisa e tira a curiosidade. Ele tem 28 capítulos. O livro de Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos. E contam a história dos 30 primeiros anos da igreja em Jerusalém. Mas sabe o que é interessante sobre o livro de Atos dos Apóstolos? Vocês vão ficar sabendo uma curiosidade, viu? Sobre o livro de Atos dos Apóstolos. É o único livro da Bíblia que não terminou de ser escrito. Todos os livros da Bíblia terminaram. Você fala assim, como assim, Samuel? Não, se você ler o último verso, Paulo está preso em Roma para ser julgado. Mas termina ali. Não fala como foi o julgamento, se ele foi morto, como ele foi morto. Ele simplesmente termina. Lucas simplesmente termina o escrito ali. Sabe por quê? Porque a história não terminou mesmo. Você não entendeu, não. Você não está dando glória a Deus. É porque a história da igreja realmente não acabou. Lucas não poderia terminar colocar um fim no livro. Porque começa em Atos 2. A igreja nasce ali, mas a história só finaliza, nos alcança hoje e termina quando Cristo voltar. A história termina lá. Na minha e na sua Bíblia só tem o capítulo 28. Mas lá no céu, a história continua sendo escrita todos os dias. Cada vez que você se dedica ao Senhor, toda vez que você abre o seu coração para Cristo, há alguém escrevendo no céu tudo o que você faz. Porque a história continua sendo escrita, irmãos. Quando você abre o seu coração para Cristo, é escrito no céu, porque não finalizou. Só vai finalizar quando Cristo arrebatar um povo. Quando Cristo arrebatar um povo. Jesus, nessa parábola, ele se colocou como um bom samaritano. A figura de Jesus nessa parábola é o bom samaritano. Só que samaritano para judeu era algo odiado. Judeu não gostava de samaritano. Era desprezo. Mas não era desprezo assim, eu não gosto do fulano. Não, era desprezo, irmãos, a ponto de, se você estiver comendo, um samaritano passou, a sombra dele encostou no seu prato, você joga a comida fora. E a comida se tornou maldita. Era esse nível de desprezo. Sabe por que Jesus se coloca como um bom samaritano? Porque foi o que fizeram com ele. Quando você lê Isaías 53, quando você abre os evangelhos, você vê ele sendo empurrado das cidades, não tinha nenhum lugar para nascer, sendo enxotado para todos os lugares. Não, você que não, seu discurso é muito ruim, suas palavras são muito duras, você blasfêmia, você não é filho de Deus, coisa nenhuma, sai daqui. Três anos e meio de um ministério sofrido. 3 anos e meio de um ministério sofrido. Você não vê nenhum versículo na Bíblia dizendo que Jesus sorriu. Não tem, ele rindo, não existe. Mas tem ele chorando 3 vezes. Jesus se colocou como um bom samaritano na parábola. Entre Jerusalém, eu já concluo, entre Jerusalém e a cidade de Jericó,
literalmente havia uma estrada física mesmo, que ligava as duas cidades. Não era só um caminho, eram 3 estradas. Presta atenção. Haviam 3 estradas que ligavam a cidade de Jerusalém à cidade de Jericó. Uma dessas estradas, ninguém passava. Ninguém gostava de passar. Era a cidade mais curta, era a estrada mais curta, mas era a estrada que ninguém gostava de passar. Por quê? Porque era uma estrada perigosa. Estou falando cidade, era uma estrada perigosa. Era a estrada mais curta das 3, mas era mais perigosa. Porque não havia acostamento, não havia luz elétrica. Então os salteadores já ficavam ali mesmo para fazerem roubos, latrocínios. Então ninguém passava, era uma cidade abandonada. Só quem passava por essa estrada, que era mais curta, eram sacerdotes e levitas. É por isso que ele contou na parábola, sacerdotes e levitas. Por quê? Porque naqueles dias, sacerdote tinha direito a uma espécie de guarda. Ou seja, hoje a gente falaria segurança, né? Roma disponibilizava isso para eles. Então eles podiam passar porque eles tinham segurança. Mas qualquer civil, pessoa que passasse ali, estava correndo risco de ser assaltado ou morto. Por isso que ninguém passava. Mas na parábola, irmãos, esse samaritano aqui, esse bom samaritano, se arriscou, passou dentro dessa estrada para resgatar um homem. Talvez você não entendeu, né? Essa estrada era tão perigosa, que é a estrada da parábola, que ela era conhecida pelos judeus de estrada de sangue, caminho de sangue. Que nome, né? Eu acho que a gente também não passava, não. Irmãos, e queridos visitantes, para que eu e você fôssemos encontrados por Ele, Ele teve que passar pelo caminho de sangue. Para que você estivesse aqui hoje, assentado nessa cadeira confortável, levantando a sua mão e glorificando a Deus, é porque Jesus entrou pela estrada de sangue. E sabe como é que foi a estrada de sangue de Jesus? Foi a cruz. Lá na cruz, Ele derramou até a sua última gota de sangue para comprar você e a mim das garras do diabo, da possessão da morte, mudar a nossa história, a nossa vida, curar as nossas feridas. Porque, irmãos, Jesus venceu e triunfou pelos séculos eternos. Despojou príncipes e potestades. Se coloque de pé no seu lugar, por favor. E se tornou o Senhor da igreja. Caminho de sangue. Esse missionário chamado Cristo, que é o maior missionário, curou a nossa alma. Não, eu vou repetir. Ele curou a nossa alma. Curou a nossa alma. Se a sua alma ainda não é curada, corre para Ele, porque Ele pode curar a sua alma. A minha alma é curada. Em meio à pressão. Queria que você fechasse seus olhos. Porque nós vamos fazer algumas orações aqui. Irmãos, não é sobre mim. Presta atenção. Não é sobre essa igreja. Não é sobre um pastor. Não. É sobre o seu nível de intimidade com Deus. O Espírito Santo ministrou ao meu coração que existem pessoas que estão aqui nessa noite. Elas precisam de um toque divino. É uma oração. Não é apelo para salvação agora. Não é isso. É de um toque divino. A sua alma está triste, machucada. Você ouviu, você viu, você sentiu. É insônia. Irmãos, nós queremos orar. Nós queremos orar. Eu não vou orar sozinho, não. Tem uma equipe aqui na igreja de intercessão. Então não olha para mim, não é sobre mim, não é sobre essa igreja. É sobre o Espírito Santo de Deus, sobre aquilo que Cristo pode fazer. Então feche seus olhos, não olhe para mim.
O mesmo Jesus do início do culto, o Jesus que ficou na mensagem, e é o Cristo que está aqui no encerramento desse culto. É o Cristo que tem azeite, é o Cristo que tem vinho, é o Cristo que cura por fora e cura por dentro. É o Cristo que tira a amargura da nossa alma e coloca a doçura do Espírito. É o Cristo que pode derramar vinho novo. Irmão, se você acha que você já conheceu tudo sobre Jesus, é um engano seu. Você não conheceu nem uma porção pequena dele ainda. Porque diz Paulo que ele é uma fonte inesgotável de saber e conhecimento, ó profundidade das riquezas. É o que ele canta. Se você quiser, vem aqui à frente, se prostrar aqui no altar, se assentar aqui ao chão. Eu quero que você fique à vontade. Nós iremos impor as mãos sobre a sua cabeça. Nós iremos liberar uma palavra profética. Fique à vontade. O que não pode é você achar que isso aqui é mais um culto. Veio, foi embora. É isso que não pode. Deus tem algo novo para fazer. Talvez você precise entregar algo. É só você e o Senhor. Ninguém sabe, ninguém precisa saber mesmo não. Nós iremos orar por você. Talvez você precise derramar algo no altar do Senhor. É poderoso. Nós iremos orar por você. Talvez seja o seu coração. Nós queremos orar por você. As suas expectativas, nós queremos orar por você. Dissipa as trevas, vencer. Algo que você precisa depositar. Glória a Jesus, glória a Jesus. Mano, olha pra mim não, irmão. Jesus, é você e o Senhor. Declarar teu nome. Sim, Jesus. Sobre toda a mente e coração. Pois sei que existe paz em tua presença. Eu clamo Jesus. Precisa crescer um nível de intimidade com Deus. Jesus, queremos declarar a palavra sobre o seu coração. Teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Amém, Jesus. Declaro que a esperança, a liberdade. Sim. Sim. Eu clamo Jesus. Clamamos, Yahweh, o teu nome mais uma vez sobre este lugar. Pois teu nome é cura, é poderoso. O teu nome é vida. Pode continuar orando. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar teu nome. O teu nome é cura, é poderoso. O nome dele destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Sim, Jesus. Yes. Ansiedade, medo, saio agora. Eu clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar.
Jesus, sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz, e sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz, e sobre minha família eu clamo o santo nome, o nome de Jesus. O teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, Ele destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome destrói cadeias, dissipa as trevas.